Conexão Dentista. Fala pessoal, bem-vindo ao segundo episódio do Conexão Dentista. Mais uma vez uma honra aqui trazer as pessoas que estão revolucionando o nosso mercado. Hoje vamos sair um pouco da caixa, né? Falar um pouco de tecnologia, um pouco de inteligência artificial, como está nos ajudando a revolucionar o nosso mercado. E hoje eu estou trazendo um convidado muito especial aqui, amigo, aventureiro, chamado Caio Matias, cofundador da DIL. Caio, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí, toda a equipe da Mil, a Tati, a Maria Adriana que me chamaram aí para participar desse podcast e contar um pouquinho o que a gente está fazendo hoje. Uma honra estar aqui com você. E para a gente quebrar esse gelo até, fala um pouco quem é o Caio, antes de a gente começar nessa parte mais da empresa. Bom, então, hoje sou CEO do HOC Hospital Odontológico, cofundador da DIL Inteligência Odontológica. Minha história na odontologia é um pouco heterodoxa, né? Eu, na verdade, fiz faculdade de Direito na USP, aqui em São Paulo. Trabalhava com direito societário em escritórios de advocacia, fazendo M&A, reestruturações societárias, etc. Mas meu pai é dentista. Ele tem uma empresa que foi fundada em 1998, foi uma grande escola de pós-graduação, né, em odontologia chamada CETAL, que formou mais de 20 mil dentistas nos últimos anos em cursos de pós e atualização. Em 2015 ele pivotou um modelo de negócio de escola de pós-graduação para um hospital odontológico, parou de focar no aluno e começou a focar no atendimento mesmo. E em 2019 eu estava para me formar na faculdade, já tinha até entregado a minha tese, e surgiu a oportunidade, ele estava enfrentando uma série de desafios dentro da empresa. Eu também achava que sempre tive perfil empreendedor. Na escola, fazia mágica no shopping para ganhar dinheiro, fazia uma série de coisas. E até durante a faculdade tive uma pequena empresa e tal. Que legal. E com um colega também. E eu falei, acho que eu vou lá ajudar meu pai, ele está precisando. A princípio não era uma coisa definitiva, mas basicamente na primeira semana que eu cheguei lá, falei, caramba, é isso que eu quero fazer e gostei muito, né? E aí basicamente, desde 2019, a gente basicamente fiz um turnaround da empresa, né? Tava numa situação difícil quando eu entrei, e hoje, graças a Deus, a gente está indo super bem e nesses últimos anos consegui liberar um pouco do tempo do meu pai, que é o grande visionário e inovador, né? Eu sou um grande executor, eu gosto muito de fazer as coisas e botar a mão na massa, mas ele fica de madrugada vendo vídeo do Elon Musk, fazendo a Gigafactory dele, cara, ele viu tudo. Assim, é tudo. Mesmo? Ficou por 6 meses vendo todos os dias. Assim. Caramba. E aí, basicamente, sou surfista também, né? Gosto muito de fazer esporte, me identifiquei quando Com certeza. vi a sua palestra aí na semana passada sobre o espírito aventureiro. Eu acho que tem até muito a ver com o que a gente faz hoje, que nosso projeto de fazer uma coisa completamente disruptiva dentro da odontologia, você tem que ter coragem, né? Esse espírito aventureiro e querer fazer uma coisa, entrar num caminho que ninguém nunca trilhou, né? Isso é instigante, assim, é bem legal. E entrando nesse lado, fazendo esse link com o lado aventureiro, né? Vocês saíram no lado muito mais, vamos chamar assim, o prático, né? Que é a questão, o que é a odontologia de verdade, e conectando com uma tecnologia, falar assim, olha, como é que foi essa visão de trazer, vamos colocar tecnologia nisso, vamos botar inteligência artificial para revolucionar esse mercado. Como que surgiu essa ideia? Basicamente surgiu de uma necessidade. Eu acho que a maioria das inovações surgem de problemas que você tem que ultrapassar, né? Então, lá a gente tem uma estrutura muito grande, né? São 35 equipes de dentista, tem um centro radiológico lá dentro, um laboratório de prótese lá dentro, e empresas com uma estrutura grande precisam trabalhar com volume alto, né? Só que dentro da área da saúde, qual que é o problema? Principalmente o diagnóstico e o plano de tratamento é muito subjetivo, né? Cada profissional, cada dentista, cada médico, a gente brinca, né?
a gente trabalha especificamente com radiografias, né? E meu pai brinca o seguinte: todos os dentistas veem a mesma radiografia, mas cada um, e isso pode ser aplicado a médicos também, mas cada um enxerga de acordo com o seu nível de conhecimento e com o viés da sua especialidade clínica, né? E quando você está trabalhando em volume, isso prejudica, porque dentro de uma mesma empresa você não podia ter 2 dentistas falando coisas diferentes. A gente que é da área da saúde, a gente sabe que a área da saúde, assim como o direito, por exemplo, a gente fala, né, legalmente é uma profissão de meio e não de resultado. E você tem várias linhas de pensamento e várias formas de fazer as coisas. Mas os pacientes, como leigos, eles não entendem isso, né? Então, quando o paciente vai numa clínica e uma pessoa fala uma coisa e aí a outra pessoa fala outra coisa, isso gera uma quebra de confiança, tá? Então, a gente pensou, bom, esse conhecimento multidisciplinar de atender os pacientes, abrir a boca de um paciente, falar assim, ó, você tem que fazer isso, 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 nessa ordem. E no final, não só ele fazer, mas no final de, às vezes, reabilitações extensas, casos complexos que a gente faz lá, demora 2, 3 anos, dá certo, precisa ser um profissional multidisciplinar. E isso você tem poucos no mercado, né? Depois que a gente abriu essa empresa, hoje em dia, quase todos os dias eu converso com dentistas, né? E eu percebi o seguinte, que independente da especialidade, os dentistas que são donos da clínica, como ele tem a responsabilidade sobre o tratamento, ele acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa, né? E aí ele consegue fazer esse planejamento multidisciplinar, mas um especialista, ele tem a visão somente da especialidade dele. Então a gente pensou, bom, se a gente quer crescer sem perder a qualidade, a gente primeiro precisa padronizar essa parte do diagnóstico. A gente tem um conceito lá de o que é o sucesso em odontologia, como que você faz uma odontologia bem feita. São basicamente 4 fatores que a gente fala. Primeiro, você começa pelo diagnóstico correto. Se você é um paciente, chega no hospital com uma febre e te dá um antialérgico, você teve um erro de diagnóstico que gerou um erro no prognóstico, né, que é o tratamento que foi indicado, e consequentemente não resolveu o problema. Então, o primeiro passo, a gente fala assim, é o diagnóstico correto, vai gerar depois ser seguido pelo plano de tratamento correto. Você precisa também ter uma equipe multidisciplinar treinada, porque ninguém é bom em tudo, né? Principalmente na odontologia você tem várias áreas. E, por final, infraestrutura, né? Porque hoje, para você ter raio-x, equipamento, tomógrafo, isso custa caro, né? Então, mas você tendo todos esses fatores, você tem grandes chances de ter uma clínica, uma operação odontológica de sucesso, porque aí você encaixa tudo direitinho. Então, basicamente, a necessidade fez com que a gente tivesse que criar isso e hoje a gente tem uma padronização lá dos nossos atendimentos com base nisso. Bacana. E você falou a questão da tecnologia, que você está falando com bastante os dentistas. Como é que essa padronização, como é que você vê a aceitação do mercado para isso? Bom, eu acho que toda startup, né, tem aquele conceito do... Tem seus antivírus que vão e tentam matar a inovação. Eu não lembro qual o livro que é, mas eu gosto muito de ler. E tem aquele livro que fala do vale do abismo das startups, né? Sempre que você começa com uma ideia nova, você vai ter os early adopters, que vão te dar um gás inicial. Só que se você não conseguir passar desse vale onde você tem que convencer a maioria das pessoas que aquilo é bom, você não vai para frente, né? Então, eu acho que hoje a gente está focando em clínicas grandes, né? Onde a gente entrega o valor muito rápido, as pessoas têm que usar todo dia, isso facilita a adesão, né? Por exemplo, Uber e iFood, você tem que ter algumas vezes que você vai usar, que aquela empresa vai te entregar um valor para a pessoa começar a usar, né? Então, claro, sempre vai ter resistência, mas a resistência ela só vai até o momento que o dentista olha para aquela tela. Exatamente. E no começo, sempre quando a gente explica da tecnologia, que é uma inteligência artificial, que vai dar uma sugestão de diagnóstico, sempre você tem uma série de objeções, né? Mas aí a gente fala que o ser humano é muito visual. Ele tem que ver para crer, né?
Na hora que a gente pega, por exemplo, o dentista, o dono de uma clínica que manda uma radiografia para a gente processa na frente dele em 10 segundos, a gente dá todos os tratamentos que o paciente já fez, dá o sugestivo de patologia, ele dá uma conferida e fala, pô, isso funciona? Acabou a objeção. É uma questão de comunicação, né? Quão rápido que agora a gente vai conseguir comunicar isso para as pessoas para aumentar a adesão. É uma tecnologia que tem um custo baixo, né? Na odontologia, nos últimos anos, a gente teve um boom assim, de fluxo digital, né? As pessoas falam de odontologia digital, scanner, cirurgia guiada, etc. Essas tecnologias são muito legais, só que elas são muito caras. Não só para você adquirir, para você usar, mas também tem um custo de treinamento e aculturamento, né, de você colocar essa tecnologia dentro do seu consultório. Uhum. Hoje a gente tem uma tese, né, a gente acredita que a nossa plataforma vai ser uma grande porta de entrada para que os dentistas se digitalizem mais. Porque ele pode usar o meu software aqui na palma da mão dele no celular, pode usar no computador. Então é muito mais fácil para ele fazer essa virada de chave do analógico para o digital, uma solução mais barata, mais acessível, né? E depois, e até isso é interesse de todo mundo, né? Porque as indústrias estão investindo pesado em equipamentos, impressoras aqui para o Brasil, e isso vai fomentar essa odontologia digital, que a gente sabe que é muito mais eficiente, muito mais precisa, mas tem essas barreiras ainda. Uhum. E assim, querendo ou não, infelizmente, o nosso setor, quando eu falo só odonto, mas eu falo do médico como um todo, ele é um pouco atrasado perto dos outros, né? Existe uma resistência, existe um medo. É inevitável. Mas o que acontece é o seguinte, o tipo de experiência que você quer no Uber, que você quer na Amazon, que você quer na Apple, que você quer em outra, é o tipo de experiência que você quer na Mil Dental, que você quer na Deal. É o mesmo Rápido, prático. Isso. E você usar a tecnologia, a inteligência artificial, agora a questão do chat GPT, que eu vou te perguntar um pouco mais para frente, a gente vai entrar nesse tema. É inevitável, entendeu? Tá ali. Ou você vai e controla a sua narrativa, controla o que você quer usar, ou ela vai te engolir. Exatamente. Né? Ou ela vai te engolir. E aí tem um conhecido meu que fala o seguinte, que a profissão do futuro, com a questão da tecnologia, sempre vai precisar do ser humano, mesmo com a tecnologia. Ou para você interpretar os dados, ou para você fazer a pergunta certa. Isso. E o dentista não vai ser diferente. Tudo bem que acho que a tecnologia pode dar o diagnóstico. Aí cabe você ou não analisar e balancear ali o caminho do meio ou falar, não, tá certo, é isso. Porque, querendo ou não, existe uma confiança até do paciente, né? Imagina uma máquina vai lá e fala assim, é isso que você tem que fazer. A gente fala que assim, todas essas ferramentas, ChatGPT, o próprio Waze, né? A gente brinca que a gente é o Waze da odontologia, né? Um software que fala qual que é o caminho. Perfeito. É uma ferramenta que vai deixar, o ChatGPT, por exemplo, que vai deixar e mudar a forma como as pessoas trabalham e deixá-las mais produtivas, né? Então, mas, claro, você sempre vai precisar do ser humano. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram, um influencer aí de marketing, chama Bruno Piscinini. Na hora que surgiu o ChatGPT, ele divulgou uma nova profissão que surgiu, que é o engenheiro de prompt. É isso aí. Ele super bem remunerada, né? Então, eu acho que as tecnologias vão mudando os mercados, mas sempre vão precisar das pessoas, né? Estava vendo outro dia, na hora que surgiu a Tesla, as pessoas começaram a se perguntar, bom, será que os motoristas não vão mais ter que dirigir? O que vai acontecer? Surgiu a profissão agora de chofer, uma pessoa que entra no trânsito junto com você e fica conversando com você, basicamente. Então, acho que as coisas vão evoluindo, né? A tendência é sempre evoluir para melhor. A tendência que hoje a tecnologia faz com que a gente tenha mais qualidade de vida, né? Viva mais, né? Claro que vai gerando outros problemas, né? Hoje, por exemplo, saúde mental já é um problema que veio, por exemplo, de quanto que as pessoas usam telefone, computador. E aí a gente, como ser humano, vai tendo esses problemas, vai evoluindo e vai avançando para a próxima fase, né? Não sei aonde que a gente vai chegar com isso, né? Mas a tendência é sempre minimizar os problemas e passar para a próxima etapa. Uhum. Acho que uma analogia boa dessa questão do GPT, que eu acho que eu quero explorar um pouco mais disso, quando surgiu a fotografia no mundo,
os artistas chegaram e falaram o seguinte: acabou a arte. Acabou a arte. Porque é uma máquina, querendo ou não, uma máquina fotográfica é uma máquina. Tirando uma foto e aquilo considerado uma arte. Então eles acabaram. E olha o que aconteceu. Hoje em dia você, na verdade, juntou dois tipos de artes, revolucionou aquilo. Então sempre tem um lado humano. Até atrás da máquina fotografando tinha um ser humano. Exatamente. Quem vai programar a máquina vai ser o ser humano de uma certa forma. Então o dentista, eu acho que ganha um papel muito mais importante. Isso é uma ferramenta para ele, até para vender, para explicar melhor, para você convencer. Então a tecnologia ela vem para te ajudar. A maior ponto de venda hoje que a gente tem do nosso software, basicamente, é essa questão da melhora na comunicação com o paciente, né? Hoje, os pacientes eles chegam desconfiando dos dentistas, né? Isso. A gente brinca que faz uma metáfora, né? Igual quando seu carro quebra, você leva no mecânico, cada mecânico fala um problema diferente. Exato. E te dá uma solução diferente, né? Por consequência, as pessoas não têm a tendência a não confiar nos mecânicos, né? Então tem até as pessoas falam, né, mecânico de confiança ou dentista de confiança, né? Agora, no novo carro da Tesla ou num Volvo elétrico, por exemplo, você chega lá na concessionária, ele vai botar um pendrive e fala, bom, problema na roda. Você, como dono do carro, vai falar, ok, confio e vou fazer, né? Hoje, quando a gente consegue transformar a radiografia em uma coisa visual, né, em um desenho, a gente consegue se comunicar melhor com o paciente, até para ele entender, porque uma das maiores frustrações dos dentistas é os pacientes não fazerem o que eles sabem que precisa ser feito e depois ter problema com isso, né? Então, hoje, a nossa tecnologia faz com que eles consigam se comunicar melhor com os pacientes para que eles entendam a necessidade daquela solução. Porque senão fica aquela conversa de bobo, né? Você precisa fazer um implante. Mas eu não quero fazer um implante. Você precisa, sabe, tirar um siso. Por que eu tirar o siso? Isso aqui tá bom, né? Quando ele passa a enxergar que, por exemplo, aquele siso ele está impactando um dente. Aí a plataforma falou visualmente que isso é problemático, que está perto do nervo. Às vezes justifica até a necessidade de realização de exames, por exemplo. Ele tem uma opinião externa e imparcial para aumentar a confiança dele e fazer o que o profissional está falando, né? Eu sempre dou um exemplo, que há 10 anos atrás, até a gente estava comentando aqui antes de começar, que eu tive um problema no joelho. Tinha 15 anos de idade, andava muito de skate, fazia muito exercício, etc. E meu joelho começou a doer. Fui num ortopedista, Dr. Kenji, de indicação da minha avó. Quando você vai num médico de indicação, você já tem uma tendência a confiar. Exatamente. Né? Aí fui lá no Dr. Kenji, com o médico raiz, né, fez um exame clínico, falou, Caio, você tá com uns crack no seu joelho, tá doendo assim, tá doendo assado, você está com desgaste na cartilagem do seu joelho. Falei, legal, Dr. Kenji. Ele falou assim, vai lá no Fleury, faz uma ressonância, a gente vai pegar o exame e vai confirmar. Quando o Dr. Kenji me fala isso, eu como paciente, o que eu sinto? Eu falo, o Dr. Kenji não sabe o que ele está falando, ele precisa confirmar com o exame? Não. O Dr. Kenji se preocupa comigo, quer confirmar e validar aquilo que ele está falando com uma opinião, né, um exame externo imparcial, e isso me gera mais confiança para aderir àquilo que ele está falando depois. Então, e a odontologia hoje tem o player da radiologia hoje que emite os laudos, né? Mas os laudos, a gente fala que eles servem para se comunicar com os dentistas, mas eles não se comunicam com os pacientes. Né? Até teve uma palestra aí, há 2 semanas atrás, palestrou acho que é um diretor, um coordenador da DASA. E as soluções hoje nas empresas de tecnologia, dentro da Mil, também a gente vê que cada vez mais a gente tem que transportar essa nossa linguagem técnica da saúde para uma coisa que a pessoa consiga entender e se conscientizar da necessidade, principalmente em questões preventivas, né? Que a gente ainda tem pouco no Brasil.
né? Uhum. Eu vejo que muito se fala ainda sobre atenção primária, cuidado básico, etc., mas é uma mudança cultural que vai demorar muito tempo para todo mundo aderir a isso. Aí, no final, isso vai impactar nas operadoras, vai impactar no custo da saúde hoje, que está um problema e tudo isso. Uhum. Agora, referente às operadoras odontológicas, aí, como que elas enxergam, como que cria esse relacionamento com vocês? Como é que você está enxergando isso? Basicamente, hoje, a nossa tecnologia está sendo utilizada dentro das clínicas, com esse viés de comunicação do paciente, e para as operadoras, mais no sentido de dar para as operadoras dados que hoje elas não têm sobre os beneficiários. Tá? Hoje, se eu fizer um seguro de carro, eu vou fazer uma vistoria de carro e o prêmio, que é baseado em um cálculo atuarial, cálculo de risco, ele é diferente para um Gol, para uma Mercedes. Por quê? Porque o valor, o nível de risco é diferente, né? Plano de saúde, por exemplo, da 1.000, eu pago mais barato do que meu pai e do que a minha avó, por exemplo. Hoje, dentro dos planos odontológicos, as operadoras hoje não têm ainda, passam até agora, a informação sobre os beneficiários para até criação de novos produtos, né? Para esse gerenciamento e o cuidado, por exemplo, preventivo. Por exemplo, se hoje entra um beneficiário na rede da 1.000 Dental e você sabe que ele está com uma cárie, o que é melhor para o paciente e é melhor para a 1.000 Dental? Que essa cárie seja tratada com uma restauração, que é o procedimento mais simples, o mais rápido possível. Porque senão, depois isso pode evoluir para um canal, pode evoluir para uma extração, e depois, e isso ainda está coberto pelo plano. O pior é quando, para o paciente, né? Quando você sai da cobertura do plano e ele tem que fazer um implante, né? Então, a gente acredita que a gente consegue ajudar muitas operadoras a partir do momento que elas sabem o que está acontecendo na boca dos pacientes, a cuidar melhor dessa jornada de entrega assistencial, basicamente. E o trabalho de vocês é muito relacionado à radiografia. Isso. Né? Você vê uma possibilidade de você pegar um B2C direto? Então, por exemplo, você pegar um usuário direto através de um aplicativo que ele consegue tirar uma foto e já mostrar alguma coisa. Você entendeu onde eu quero chegar? Como é que você dá um empoderamento para o paciente direto? Porque muitas vezes ele fica perdido, né? Ele não sabe para onde vai para cá, acaba indo num, aí depois tem que ir no outro, ele fica perdido no sistema. Como é que você usa essa tecnologia e consegue talvez dar um empoderamento lá na frente? É interessante isso que você está falando, porque toda reunião que a gente acaba fazendo, isso acaba sendo uma consequência lógica que todo mundo pensa e todo mundo pergunta, né? Eu acho que hoje o foco da nossa empresa é o diagnóstico, né? E a gente acredita que hoje a gente não tem interesse em trabalhar direto com o consumidor, porque a gente quer hoje ter o melhor algoritmo possível para dar, tanto para as clínicas como para as operadoras, a melhor informação possível. Se isso lá na frente pode se tornar uma operação que vai trabalhar diretamente com o usuário, talvez, mas hoje o nosso foco é o B2B. Porque você precisa ganhar volume para ganhar quanto mais volume você tem, mais inteligente você fica. Exatamente. É a lógica da ferramenta, mais ou menos. Exatamente. E aí você vai criando protocolos ali para poder pegar e ir melhorando. A sua ideia é expandir protocolos também? Como é que isso... Olha, nosso objetivo hoje, né, até 2025 está em uma grande parte das clínicas de grande porte do Brasil, né? A gente acredita que nossa tecnologia ela foi criada dentro de uma clínica de grande porte, um ambiente de grande porte, né? E a nossa solução hoje resolve vários problemas, não só de comunicação com o paciente, mas comunicação com a própria equipe, né? Dentro das operadoras, acho que ainda tem um longo caminho para ser percorrido, porque essa questão de dados também, da inteligência, já é tudo muito incipiente. Exato. Né? Tem muitas empresas hoje que têm muitos dados, mas às vezes você não consegue
muito dado pode até ser ruim. Atrapalha. Você não consegue minerar esses dados Cria um ruído. para gerar insights, né? Então a ideia é ir crescendo aos pouquinhos, tendo insights, criando soluções e conquistando esse mercado. E você acha que tem uma via grande também no serviço público? Sim, a gente já conversou com algumas pessoas que, principalmente as universidades hoje que têm muita ligação com a parte pública, nas universidades públicas. A gente, empreendedor, acaba às vezes tendo umas ideias loucas aí, né? Mas, pô, que eu penso? Por exemplo, daqui a pouco a gente pode fazer a maior pesquisa de saúde bucal do Brasil. É isso aí. É onde eu estava indo. Exatamente. É o caminho que eu estava indo. A gente pode chegar no nível depois, que a gente tem conversado também, de criar dados para as indústrias desenvolverem produtos. Perfeito. Por exemplo. Então, por exemplo, a gente está em todo o Brasil, a Mil está em todo o Brasil, outras clínicas estão em todo o Brasil, a gente está entendendo qual que é a característica de cada região, qual doença tem maior incidência em cada região, e a gente vai poder trabalhar tanto isso com parcerias privadas como com parcerias públicas e gerar um ganho. A gente sabe que tem um gargalo muito grande hoje do serviço público na parte odontológica também, né? Eu não sei os números na parte clínica, mas eu sei que só na fila de prótese existem 10 milhões de pessoas hoje aguardando para fazer uma prótese total. Pessoas que não têm nenhum dente na boca. Né? E são poucos ainda os postos de saúde públicos para o nível... Você tem um gap muito grande ainda, né? Por isso que as operadoras estão crescendo muito, por isso que as clínicas estão crescendo muito. Você tem um gap muito grande ainda de quem tem acesso à odontologia e de quem precisa desse acesso à odontologia. Né? Então, por isso que é um mercado que também... empresarialmente a gente acredita muito porque ele tem uma tendência natural a crescer por causa desse gap. Uhum. Agora é interessante você falar isso, porque eu começo a ver alguns produtos seus, né? Esse de você faz hoje, é o seu core, a questão de inteligência artificial, principalmente em radiologia, mas o seu negócio profundo é dados. Isso. A gente pode trabalhar com foto, dados, a gente pode trabalhar depois, como você falou, negócio da boca. A gente não trabalha hoje, mas a gente já testou um pouco trabalhar com imagens 3D de escaneamento. Uma hora a gente vai chegar nas fotos também. A gente começou pelas radiografias porque ela tem uma padronização maior. Né? Perfeito. Foto, eu tenho um aparelho, você tem um aparelho, cada um pode posicionar de um jeito. Claro, hoje já tem soluções no mercado que a gente está vendo que padronizam a captura da imagem. Mas mesmo assim, ainda tem alguns obstáculos. A gente preferiu começar do começo, né? A gente tinha uma ideia muito ambiciosa. No começo a gente criou um exame que a gente faz até hoje lá no hospital, que ele planeja todo o caso do paciente junto com um questionário antes mesmo de ver o paciente. Né? Só que é um exame extremamente complexo, que ainda depende de vários inputs de pessoas. Né? Não tem essa facilidade que a gente tem hoje na radiografia de em 10 segundos dar um diagnóstico. Uhum. Mas a gente tem uma visão ambiciosa mais para frente, mas etapa por etapa, você precisa capitalizar a empresa para você ter recurso para depois você fazer uma coisa maior. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. E quando eu estava indo na linha da pesquisa, você tocou num ponto antes que eu também ia chegar, que é a questão das universidades. Quando você traz uma grande inovação como você está trazendo e a tecnologia, você precisa criar uma base, um respaldo científico. Você precisa treinar esse pessoal. Você está falando de 350 mil dentistas que existem no Brasil. Você trazer esse pessoal para o seu lado e você educar esse pessoal é fundamental. Porque senão você tem a tecnologia, mas o pessoal vai continuar fazendo a coisa antiga, entendeu? Exatamente. Que funciona, mas que você pode acelerar o processo, você pode dar mais velocidade, você pode dar mais assertividade. Hoje a gente está desenvolvendo parcerias com algumas universidades, né, tanto para fazer estudos, como para criar desde a base a cultura para que as pessoas que entrem no mercado hoje já saibam que essa solução existe, que é possível, e já tenham a vida delas facilitada utilizando essa tecnologia. Uhum. É um pilar essencial da empresa hoje. Porque acho que as pessoas não têm muito conhecimento da ferramenta que você está disponibilizando, né? Tanto o dentista como o usuário. Isso. Eu acho que
poucas pessoas realmente conhecem essa possibilidade de você trazer uma tecnologia e ajudar. Então, é um desafio muito grande. Como que você comunica? Eu nem sei, por exemplo, como que é o seu marketing? É até interessante para o pessoal. Qual é o marketing seu? Como que você traz o lead? Então, hoje, você tem que ter escolhas, né? Principalmente numa startup, como eu falei, não dá para você fazer tudo. Né? Então, hoje, a gente considera o nosso ICP, a gente definiu o Ideal Customer Profile como essas clínicas de grande porte, né? E a gente está se relacionando com pessoas que estão dentro desse meio, né? Até porque uma clínica que entra indica para outra e a gente tem um custo de aquisição menor. Como as clínicas maiores têm uma dor maior também do que as clínicas pequenas, dessa necessidade de ter volume de paciente, de atender, de ter que lidar com retrabalho, por exemplo, é muito mais fácil o nosso pitch de venda para essas empresas. Né? Então, hoje a gente foca no marketing de conteúdo com essa pegada para essas empresas. Né? A gente está dentro do Instagram, a gente, por exemplo, quando eu sair daqui vou postar a nossa foto aí no LinkedIn. Né? Mas assim, as startups nos últimos anos tiveram um grande problema com esse hype do marketing digital. Né? É uma ferramenta essencial, só que é muito fácil você perder a mão e o marketing digital, o custo de aquisição do cliente, ele ser maior do que o LTV, que é o quanto que esse cliente ele pode te retornar. Né? Então, todas as decisões que a gente faz de comunicação da ferramenta é sempre pensando qual que é o menor custo, como que a gente consegue impactar mais pessoas mais rápido, que vão trazer o maior resultado possível. Então, hoje, a gente poderia comunicar, às vezes, para clínicas pequenas. A tendência do mercado B2C é que ele tem um custo de aquisição maior. Né? E até por isso a nossa escolha por entrar no mercado B2B, porque o custo de aquisição, às vezes ele pode ser grande, mas o retorno que você pode ter é muito maior. Aí você vai ganhando estrutura para depois, lá na frente, talvez a gente fazer uma solução B2C. Perfeito. E você como empreendedor, qual é o seu maior desafio hoje? Olha, eu acho que são muitos desafios. Né? Eu nem sei se tem um desafio maior. Eu acho que na fase que a gente está hoje, a gente já superou a fase do produto. A gente tem um produto maravilhoso. Toda startup começa primeiro com um produto e ela tem que, uma hora, fazer a mudança para alcançar a escala, e a maior dificuldade da startup passa a ser distribuição. Né? Exatamente. Então, eu diria que o nosso maior desafio hoje é exatamente o que você está falando, a distribuição do produto para o mercado. Né? E que, em resumo, é crescer. Quer crescer. Exatamente. Como é que você cresce, como é que você ganha notoriedade, né, no mercado, e as pessoas começam a ganhar confiança e comprar seu produto. O empreendedor ele tem uma tendência a achar que às vezes vai ter uma ideia maravilhosa. Exato. E vai falar para uma pessoa e do nada vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Né? Aí depois, quando você cria o produto, você vai, puta, criei um produto maravilhoso. Mas ainda assim, você tem que distribuir. As coisas não viralizam, por mais que seja maravilhoso, não viraliza fácil, do dia para noite, por mais que você tenha uma coisa maravilhosa. Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso desafio hoje, como distribuir o mais rápido possível, com o menor custo possível, para que a gente possa gerar esse valor no mercado e fazer as pessoas perceberem isso o mais rápido possível. Tem uma questão uma teoria, né, de tecnologia, que a gente sabe que a tecnologia, ela teoricamente vai cair no preço, e aí você transforma numa coisa mais acessível, né? Você vê, por exemplo, o serviço que você oferece, esse tipo de coisa, a longo prazo, o custo caindo, porque você também vai ganhando volume, você vai ganhando conhecimento, sim, a tecnologia vai cair no preço, e aí você vai dando mais acesso. Sim, com certeza. A ideia... Primeiro você começa, como eu falei, com os tickets altos dentro do mercado B2B, vai ganhando volume
toda essa parte de marketing também, uma coisa começa a levar a outra, né? Você começa a ter notoriedade omnichannel, né? Em todos os canais e o seu custo vai diminuindo, você consegue oferecer isso de forma mais barata, até porque você passa a entender melhor do seu produto, né? Então, por exemplo, hoje a gente está implementando nossa solução em várias clínicas. Pô, quantas reuniões eu preciso ter para que o cliente tenha sucesso? Isso vai impactar no meu custo. Isso vai impactar no tamanho da minha equipe hoje. Quanto mais você conhece o cliente e quanto mais você conhece a sua solução, você vai criando formas de baratear isso e fazer de uma forma mais simples, né? Que não te dê tanto trabalho, que não gaste tempo, e tempo é recurso, então você vai conseguir oferecer mais barato, né? E claro, depois vem a concorrência. E aí com a concorrência, né, os negócios muito disruptivos, né, normalmente, claro, depende da escolha da empresa, depende de quem que está por trás dessa empresa. Muitas vezes se você tem um grande player por trás, às vezes você consegue ter uma solução muito barata para ganhar mercado, por exemplo, o mercado de venture capital. Se a empresa tem muito recurso, ela consegue oferecer a solução mais barata, né? A gente, como começou com recursos próprios, né, a gente tem que ir passo a passo e evoluindo. E você falou de concorrência, principalmente lá, vamos chamar assim, Estados Unidos, Europa, outros países. Você vê o pessoal fazendo isso no odonto lá? Alguém se espelhou para vocês falarem, putz, isso aqui, então, esse é o caminho? É engraçado como as coisas vão acontecendo no mundo e pessoas diferentes em diferentes lugares do mundo vão tendo as mesmas conclusões. Pensando igual. Né? Quando a gente começou esse projeto lá em 2018, no final de 2018, ainda com a ideia, a gente pesquisava na internet e não achava nada. Durante a pandemia, que foi onde a gente entrou dentro de casa e foi desenvolver isso mais a fundo, que foi, no final foi uma coisa boa, porque a gente conseguiu ter muito foco, né? A gente não via ninguém fazendo isso. Lá para o final da pandemia, a gente começou a ver algumas empresas, e fora do Brasil, né? Sabe, Estados Unidos tem um mercado de venture capital muito forte. Algumas empresas já estão hoje extremamente capitalizadas, né? Tem alguns exemplos, por exemplo, a Pearl, a Overjet, são empresas hoje que já estão com um capital muito alto e crescendo rápido, né? Mas eu acho difícil eles fazerem o que a gente faz. Por quê? A nossa solução, e nesse quesito a gente é único. Agora já tem mais de 10 soluções no mundo fazendo o que a gente faz, mas nenhuma casando o diagnóstico com o prognóstico. Muitas empresas hoje já têm uma acurácia muito grande, como a gente, de identificação de tratamentos, de estruturas anatômicas e de patologias. Mas casar isso com o que deve ser feito para resolver a boca do paciente, eu acho difícil que alguém fora do Brasil consiga fazer isso. Por quê? Tem um livro que eu li, que eu gosto muito, chama, não sei se você já ouviu falar, Por que os Why Generalists Win in a Specialist World, do George Epstein. Ele fala que o mundo nos últimos anos ele se especializou muito. Fantástico estar falando isso, porque um dos capítulos do meu livro, esqueci até de te trazer, é sobre versalistas. Exatamente. O que acontece? Quando que ele percebeu, né? A gente tinha, esse livro ele fala de grandes campeões de esportes, por exemplo, e as pessoas tendem a acreditar que essas pessoas fizeram sempre a mesma coisa para se tornarem campeões. Isso aí. Só que, na verdade, os maiores campeões são players, pessoas, né, que tiveram um vasto número de experiências. Exatamente. E são capazes de, em áreas do conhecimento onde você não tem tudo padronizado, fazer analogias e resolver problemas. Então, por que eu falo que no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva em relação a isso? Porque o dentista brasileiro, ele começa a atender o paciente no primeiro ano da faculdade. Estados Unidos, Europa, ele vai atender o primeiro paciente, ele faz uma faculdade inteira teórica,
e ele vai atender um paciente com 27, com 28, 29 anos de idade, né? Por exemplo, lá em Portugal, vai fazer medicina. Sim. Se a odontologia é uma especialidade da medicina. Da medicina. Né? Então, o que a gente construiu hoje em relação a prognóstico é o resultado de 25 anos e mais de... Só lá a gente tem 54 mil prontuários, mas deve ter atendido mais de 100 mil pacientes. Né? E a gente teve a possibilidade de ver em muitos anos, em muitos casos diferentes, completamente diversos, o que funciona e o que não funciona. Qual que é o melhor caminho para você chegar no resultado da forma mais rápida. E isso vai além do aprendizado de máquina. Ele casa junto com a sua experiência empírica. Né? Então, concluindo da concorrência, acho que cada vez mais tem empresas fazendo isso, mas acho que a gente tem esse grande diferencial competitivo de casar essas duas coisas. E você tocou num assunto que eu acho que se a gente puder, estamos chegando ao fim aqui, mas se a gente pudesse resumir tudo que a gente estava falando aqui, você tocou num ponto fantástico, que é o seguinte: o dentista hoje, ele vai ter que virar um versalista. Exatamente. Porque, querendo ou não, ele vai ter que conhecer de tecnologia. Independente se é a ferramenta de ou vai ser uma coisa de uma ferramenta que ele vai botar lá dentro, uma máquina que ele vai ter tecnologia, enfim, é o futuro. Quase todas as profissões, né? Você pega marketing, o que você aprendia antes, hoje em dia você não sabe de redes sociais, tecnologia, você está morto. Então, essa questão de versalismo, como você está falando, como é que você conecta as coisas e dá essa amplitude para você gerar essa criatividade, é fundamental em qualquer negócio. A gente vai participar de um congresso no final do ano que chama Index. E o Haroldo, que está organizando esse congresso, teve uma palestra 2 semanas atrás, e ele explicou o que era o Index. O Index, normalmente na odontologia você tem o CIOSP, que é um congresso Sim. que tem tudo, mas todos os congressos eles são das especialidades. O que aconteceu nos últimos anos? Todo mundo se especializou muito, mas aí as pessoas não conseguem mais conversar. Esse congresso que vai ter agora no final do ano, o conceito dele é trazer a volta da comunicação entre as especialidades, a multidisciplinaridade, para, no final, atender o paciente, que é o objetivo. Né? Porque senão tudo acaba ficando muito especializado, mas no final você não consegue resolver o problema final, que é multidisciplinar. A gente tem um conceito lá no hospital também, que a gente fala o seguinte: qual que é o objetivo de um dentista? É muito simples. A gente gosta de resumir as coisas. O objetivo do dentista é fazer o paciente ter uma boca saudável, uma boca normal. O que é uma boca normal? O que é uma mão normal? Tenho todos os dedos, tenho a pele, exerce uma função aqui de pegar as coisas. Se eu não tiver um dedo, é a mesma coisa? Vai exercer a mesma função? Não vai. Então, uma boca normal tem que ter todos os dentes limpos e alinhados. Qualquer coisa fora disso vai dar problema para a pessoa e ela tem que resolver. Né? E esse é o conceito que a gente utiliza em tudo que a gente faz, tanto de nível de atendimento, como a linha de pensamento que a gente faz, que a gente traz para o software. Né? O conceito é sempre multidisciplinar, generalista, para que consiga resolver esse problema do paciente, que é o core, é o objetivo final da profissão. Exatamente. Mas, Caio, foi um prazer imenso, cara, conversar com você. Prazer é meu. Muita similaridade, isso que a gente nem falou aqui de surf, de skate, de montanha. Mas você citou alguns livros que eu gosto muito, inclusive me influencia em várias tomadas de decisões. É um prazer, vou te visitar lá também um dia, quero conhecer um pouco mais, me aprofundar nesse conhecimento, porque eu acredito muito que é o futuro, não tem jeito. A gente vai ter que criar essa singularidade onde os humanos e as máquinas trabalham juntos de uma certa forma. Exatamente. Foi um prazer. Muito obrigado, pessoal, aí. Até mais. Obrigado. Obrigado, pessoal, por escutar a gente. Não deixe de entrar no nosso portal, no Conexão Dentista. Lá tem todas as informações possíveis, todos os episódios. Se você perdeu o primeiro episódio, também tem lá. E tem um QR Code aqui na tela também para você seguir. Obrigado, pessoal.
Conexão Dentista.